Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma análise, um react aí sobre a palavra pregada pelo ancião da CCB lá, o Davi Trevisan, naquele episódio do culto em que deu aquela confusão, né, que saiu aí na internet em diversos canais, aquela confusão lá que ele começou a falar, teve uma irmã que levantou lá e começou uma brigaiada dentro da igreja. Bom, a brigaiada eu acho que vocês todos já viram em diversos vídeos aí, porque caiu no meu grupo de WhatsApp, em todo lugar a gente conseguiu ver isso. Agora, depois desse evento, houve uma pregação de uma palavra, tá certo? O Josafá postou essa pregação toda lá no canal dele. Eu vou colocar o áudio aqui da pregação e a gente vai fazer a análise em cima dessa pregação, tá certo? E aí vocês vão ver um negócio que é curioso, tá certo? Ele vai pegar um texto extremamente complexo e a pregação vai dar 10 minutos. Entre leitura e pregação vai dar 10 minutos. É isso. É o máximo que ele vai conseguir fazer ali de análise do texto. 10 minutos de pregação num texto altamente complexo. E outra coisa muito importante que vocês vão ver. Esse texto que ele pregou tem tudo a ver com o problema que ele veio ali, teoricamente, para resolver, né? E quer dizer, e a revelação? Aquilo ali foi revelado, entendeu? É muito engraçado. É só, bom, você que tá aí assistindo e é da CCB ainda, analisa essas coisas, coloca a cabeça para pensar. Isso daí não é nenhuma questão teológica, igual eu fiz aí na nossa última live, que até o Fernando entrou, análise sobre aquela carta lá que o Salvador leu. E aí você vai olhar o negócio, é tão ridículo que no ponto de vista teológico em si, você não precisa nem falar muita coisa, porque a própria lógica bate naquilo ali, entendeu? E aqui vocês vão ver que não é muito diferente. Antes da gente começar o vídeo, eu quero te pedir para se inscrever no canal, porque é a sua forma de ajudar essa mensagem a chegar para muito mais pessoas. Não te custa nada, você se inscreve, deixa o like aí, que o YouTube entende que é um conteúdo relevante e vai mandar para muito mais pessoas. Também lembrando que aqui embaixo, né, eu geralmente deixo aqui embaixo escrito, a gente tem os links para os nossos grupos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, e são grupos interessantes porque ali a gente troca ideia, conversa, dali já surgiram alguns assuntos para vídeo também. Então, inclusive a gente faz estudo bíblico, né? E eu posto nesses grupos aí o link para a questão do estudo bíblico, tá bom? Deixa eu só tirar aqui o som do celular para não ficar interferindo. Bom, beleza. Aqui eu vou gravar como se fosse uma live, porque eu não tenho tempo de ficar editando vídeo, entendeu? E eu acho que também assim fica mais natural. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o áudio para poder tocar, a gente vai ouvir esse áudio e aí a gente vai falando de acordo com o que for passando. Um negócio legal aqui, bom, primeiro deixa eu colocar aqui o meu fone, né? Pronto, para eu poder ouvir direitinho. Então eu vou colocar lá, são apenas 10 minutos, né, do áudio. E aí, o que ele vai ler aqui? A carta, o que ele vai estar lendo aqui, o texto bíblico que ele vai ler, é 2 Tessalonicenses no capítulo 2. E aliás, eu peço que vocês acompanhem na Bíblia de vocês, então a gente vai fazer um negócio que os anciãos da CCB não gostam de jeito nenhum, que é pegar o texto que eles estão lendo e acompanhar com a Bíblia aberta para ver se faz algum sentido, tá certo? Então, vamos tratar isso daí. Deixa só eu ver um negócio aqui, ajustar o áudio para poder colocar, para não dar problema. Deixa eu ver aqui. Tá certo, ó. No canal do Josafá lá, tá escrito assim, o título do áudio é Novo Áudio da Confusão do CCB USA traço ancião Davi Trevisan. Então, esse áudio eu vou começar a partir do minuto 11 minutos e 27, deixa eu ver um pouquinho mais para frente.
11 minutos aqui, 39 segundos, porque é quando realmente começa o que interessa aqui, que é começar a palavra, tá bom? E aí a gente vai vendo e vai lendo aqui. Então pegue sua Bíblia, a versão da Bíblia que eu estou usando aqui é uma versão, essa Bíblia aqui é uma Bíblia, a Bíblia de Genebra, a versão aqui é Almeida Revista e atualizada. Você vai ver que a minha leitura vai ser um pouquinho diferente da leitura dele lá, mas não muda muita coisa não, é bem pouquinha coisa mesmo. A Bíblia, qualquer coisa você pega na versão que a CCB usa aí, que vai dar na mesma, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos lá para que o vídeo não fique muito longo. Tá certo? Outra coisa, eu não vou fazer uma exegese aqui desse texto todo que ele leu, porque senão não vai ser igual o Davi Trevisan. Com meu pouco conhecimento, isso daqui daria no mínimo 1 hora de exegese aqui, no mínimo, entendeu? No meu pouco conhecimento, pessoa que realmente conhece muitas escrituras, isso daqui a pessoa vai trabalhar em cima desse texto horas e horas, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar. Dr. Lair Ribeiro recebe telefonemas estranhos após comentar sobre uma antiga terapia poderosa. Ele nos explicou. Só para vocês verem que eu estou no YouTube mesmo. Não vos morbais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, por de nós, como se o livro do Cristo estivesse aberto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é eficaz, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por nós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o que pelo nosso Evangelho, Só para vocês verem aqui, né, como eu estou fazendo isso agora, né? Eu tô até com o meu marca-texto aqui, marcando algumas coisas aqui, meu marca-texto, marcando aqui na Bíblia, para que a gente possa fazer um negócio bem interessante aí, uma análise interessante. A análise vai ser em cima do que ele vai pregar. Esse texto é um texto riquíssimo, riquíssimo mesmo. Isso daqui é um texto muito bonito e é um texto que a gente teria que gastar um bom tempo ou investir um bom tempo em cima dele para poder entender ele por completo. Mas vamos lá. Ele nos chamou para alcançar-lhes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém! Bom, até aqui, heresia zero, entendeu? Porque ele está lendo as escrituras, a heresia vai começar a partir de agora.
que é quando ele abrir a boca para querer começar a explicar isso daqui. Aí vai começar a heresia aqui, e uma heresia atrás da outra. Mas a gente vai começar aqui pelo seguinte. Você acha que esse negócio aqui não já foi planejado? Ele já não veio com um texto na cabeça para poder atacar? Porque qual que é a ideia dele aqui? A ideia dele é falar que as pessoas que saíram, no caso ali o irmão Marcelo, né, mais especificamente, porque esse daí é o cooperador que renunciou. Então a ideia dele é atacar isso daí, dizer que ele estava errado e não sei o que lá, e trazer um monte de coisa que ele vai trazer aqui na explicação. E aí, obviamente, ele achou um texto que poderia ser usado para esse propósito. Assim, e esse poderia ser usado até engraçado, porque ele vai distorcer completamente o texto, mas vai muito. E aí vocês vão ver aqui agora, tá bom? Vamos lá. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmão, do apóstolo Paulo. Um negócio importante, tá? Mantenha a Bíblia aberta. Qualquer pregação que vocês estiverem ouvindo, vocês mantenham a Bíblia aberta e confiram as coisas nas Escrituras, tá? Não tem esse negócio de ficar acreditando que a pessoa está falando. Abra isso a Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos lá. Ensinando essa igreja, que era uma igreja abençoada, tinha muitos dons, a igreja de Tessalônica. E é engraçado aqui no áudio que alguém falou assim, é calvinista. Isso bom, se a pessoa falou isso daí, se ela sabe a diferença, por exemplo, calvinismo, arminianismo, também ele está com um pé e meio fora já, hein? Certeza, nem sei quem é que falou, mas se a pessoa já está vendo isso, teologia já está com um pé e meio fora. Mas vamos lá. Ele disse que a igreja é uma igreja abençoada, com qual base exatamente, não sei o que ele quer falar, mas vamos lá. Nós vemos aqui que esse anticristo é um espírito, prestou bem atenção, e ele operava já no tempo apostólico. Então vamos lá. A primeira bobagem que ele começa a falar. Ele diz que esse anticristo, e esse anticristo que ele está falando é 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, capítulo 2, versículo 3, que é o homem da iniquidade. Então você pega aí na sua Bíblia e você vai ver. O iníquo que aparecerá, ele disse que é um espírito, tá certo? E que já operava na época dos apóstolos. Aí a minha pergunta é, da onde ele tirou isso? Vamos ler aqui o texto? O texto vai estar dizendo assim, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então já começa aqui, o homem da iniquidade é um homem, é um espírito? Não é o que está escrito aqui. Quando ele diz assim, que já operava, pula lá para o versículo 7. Está dizendo assim, eu vou pegar o 6 para vocês entenderem, o 6 e o 7. E agora sabeis que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aqui está dizendo que a revelação dele acontecerá na ocasião própria. Então quer dizer, como assim ele já foi revelado e já operava na época dos apóstolos e é um espírito? Aí vamos no versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade. Então aqui ele não está falando do iníquo que será revelado, ele está falando sobre o mistério da iniquidade. Esse já opera, entendeu? Esse já opera. Então você já vê que, de novo, aqui você não precisa teologia muito profunda, entendeu? Você, basicamente, com uma leitura, você já vê que o que ele está falando é bobagem. Não faz nenhum sentido, entendeu? Porque o texto não diz isso. Aliás, esse homem da iniquidade, para a gente poder explicar isso, não é o que eu vou fazer aqui, porque eu não vou fazer uma exegese desse texto, porque vai levar muito tempo. Então, aqui, primeiro, que o homem da iniquidade, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre ele. Mas pela leitura simples do texto, a gente já vê que é um homem, que não é um espírito, igual ele está falando. Entendeu? A gente já consegue enxergar isso pelo texto. Existem várias explicações para esse homem da iniquidade, obviamente traçando um paralelo com outros textos bíblicos, que eu não vou trazer aqui, porque não é o caso, mas assim, não é o que ele está falando de jeito nenhum. Tá certo? Você já vê que você consegue capturar logo de cara isso. Vamos continuar. No tempo, irmãos apostólicos, ele já operava, irmão, e, como está escrito, irmão, queria tirar a fé e a comunhão do povo de Deus.
E aí tá escrito assim, ele falou que tá escrito que o objetivo dele era tirar a fé e a comunhão do povo de Deus. Onde tá escrito, não tem a menor ideia, entendeu? Quer ver, ó, com efeito, o mistério da iniquidade, então não é o iníquo, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo. Você vê que o próprio texto diz assim: quando o mistério for afastado, será revelado o iníquo. Entendeu? Esse será revelado. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, para começar, que essa revelação do iníquo, ela precede a vinda de Cristo. Aliás, ó, você vai ver o seguinte, que para você entender essa parte da carta, você só precisa começar a ler lá. No versículo 1, está dizendo assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus. O que ele está explicando nesse texto? Ele está explicando o seguinte, porque as pessoas ficavam questionando: e aí, quando que será que Jesus volta? Será que é agora? Será que não é? As pessoas ficavam observando. Paulo escreveu a carta exatamente com esse objetivo. Ó, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então é disso que está tratando, da vinda em nossa reunião com Ele, porque é uma promessa, entendeu? Quando que vai acontecer? Ó, nós vos exortamos a que não vos demovais de vossa mente com facilidade, ou seja, não fiquem sendo influenciados por qualquer vento de doutrina, dizendo assim: Cristo já veio, Cristo não veio, Cristo está para vir, Cristo não sei o que lá. Ele diz assim: não demovais com facilidade do vosso entendimento, nem vos perturbais, quer por espíritos, quer por palavra, quer por epístola. Ou seja, até cartas falsas da época, em nome dos apóstolos, era escrito, dizendo que existia uma heresia, dizendo que Cristo já tinha voltado, por exemplo, entendeu? Existia várias coisas desse tipo. Ele diz assim: não vos demovais facilmente do vosso entendimento. Quer dizer, vocês já sabem por quê? Porque a gente já exortou vocês sobre isso. Existe coisas a acontecer antes que Cristo retorne, ou seja, que ele retorne e nós nos reunamos com ele. Ele vai dizer assim: como se procedesse de nós, suponho que tenha chegado o dia do Senhor. É isso daí a ideia. Então, ou seja, esses espíritos, palavras, seja lá o que for, estavam tentando convencê-los de que o dia do Senhor já era chegado, entendeu? E ele escreve isso por causa desse motivo. Então, se você não entende o motivo pelo qual ele tá escrevendo, você também não vai entender o que ele está querendo dizer aqui. E não tem nada a ver com o que o ancião aí está falando. Mas nada a ver, mas longe, entendeu? Então, aí ele vai dizer: ninguém de nenhum modo vos enganes, porque isto não ocorrerá sem que primeiro a apostasia sem que primeiro venha a apostasia. Então, antes que a nossa reunião com Cristo aconteça, antes virá a apostasia e será revelado o homem da iniquidade. Então, são dois sinais que precedem a vinda de Cristo. A apostasia será uma grande apostasia, um grande abandono da fé. Abandono da fé não é abandonar uma instituição, é abandonar, deixar de crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é a grande apostasia, entendeu? Mas não é só isso. O homem da iniquidade também será revelado, entendeu? Aí ele diz assim: o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então é isso que está falando. Mas é isso que ele vai explicar? Não é, e longe disso. Vamos lá. Então ele já começou falando bobagem aqui, que essa questão do homem da iniquidade é um espírito. Eu quero saber de onde ele tirou isso. Do texto bíblico, que não foi. É por isso que eles não gostam que você mantenha a sua Bíblia aberta, né? Porque basta você voltar alguns versículos e conferir, você vai ver que não tem nada a ver com isso. Porque, irmão, o que opera contra nós, irmão, na verdade, ele toma carne. Ele tem o poder de tomar a carne. Ó, tá vendo? Ele falou que é um espírito e o que opera contra nós. Você tá vendo esse nós? Quem é o nós aqui? O nós é a CCB. É isso. A nós aqui é a CCB, entendeu? E esse espírito é tão complicado que ele tem o poder de tomar a carne, entendeu? E, aliás, ele vai dizer que quem gritou ali no meio, quem se opôs ao que eles estavam falando, estava possuído desse espírito, na verdade, entendeu? Que tomou a carne.
Mas vamos lá. O Espírito tem poder sobre a matéria não tem poder sobre o Espírito. Mas, como está escrito, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, quer dizer, a perda da fé. Ó, não será assim sem que antes venha a apostasia. Você vai ver um negócio aqui incrível. Ele consegue pegar um texto que depõe contra a CCB, entendeu? Depõe frontalmente contra a CCB e vai transformar isso no oposto do que o texto está querendo dizer. Você vai ver que negócio incrível que ele vai fazer. Em 10 minutos de pregação, ele vai proferir tanta heresia que vai fazer o texto bíblico virar do avesso, entendeu? E aí, você vê que isto não ocorrerá. Isto o que não ocorrerá? Ele não explica. Aí ele vai focar na palavra apostasia. Porque, irmão, a heresia é o erro doutrinário. Bom, aí ele vem assim... Aí já mudou de assunto, a heresia. Então ele estava falando da apostasia, agora a heresia. A heresia é o erro doutrinário. Bom, heresia não é um erro doutrinário. Heresia é algo que afronta frontalmente as doutrinas básicas da fé. É isso que é heresia. Porque erro doutrinário, o erro doutrinário, dependendo do seu ponto de vista, muitas igrejas terão, digamos assim, se você é um calvinista, por exemplo, você vai entender algumas doutrinas de uma maneira diferente, por exemplo, do irmão arminiano. Na base, os dois acreditam na mesma coisa, entendeu? Salvação pela suficiência de Cristo. Mas vai ter um detalhe ou outro que, no meu ponto de vista, é um erro doutrinário. É um erro doutrinário grave, para ser classificado como uma heresia, que ele ataca um ponto fundamental da fé? Não, não é. Mas é um erro doutrinário. Entendeu? Por exemplo, a CCB não tem erro doutrinário, ela tem heresia descarada, porque ela ataca os pontos básicos da fé. Salvação por obras, por exemplo, é uma heresia. Entendeu? É uma heresia porque, uma vez que você acredita em salvação por obras, você está pegando a obra redentora de Cristo e jogando no lixo. É isso. Entendeu? Mas vamos lá. Se eu for querer detalhar muito isso daqui, vai ficar muito comprido e eu não quero fazer esse vídeo muito comprido. A apostasia, irmão, é a perda da fé. Deixa eu voltar Mas a apostasia quer dizer a perda da fé. Porque, irmão, a heresia é o erro doutrinário. Mas a apostasia, irmão, é a perda da fé. Esse manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Aquilo que é criado pela perdição. Quando fala filho, um filho é criado. E pai é criador. Você vê que negócio interessante, né? É uma análise rala, mais rala, assim, um negócio muito sem ao filho. Bom, vamos ver. Antes seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Por que ele é filho da perdição? Justamente porque quem segui-lo digamos assim, estará perdido, entendeu? Ele é filho da perdição porque ele é gerado através da perdição, de uma doutrina completamente falsa, de um ensino falso. Ele vem para enganar. É isso que é. E por isso, ele quem segue o caminho dele estará perdido, entendeu? Esse homem da iniquidade. Mas você vai ver, ele vai pegar partes do texto ridícula, ficar, filho, parece que sabedoria, né? Mas aí você vai ver que a conclusão é ridícula. Por isso que na Bíblia Sagrada, o nome Bar quer dizer filho. Por isso que a palavra fala Bar Jonas, quer dizer filho de Jonas. E aqui já a palavra fala sobre o filho da perdição, quer dizer, aquele que foi criado para a perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É um espírito. Os irmãos podem ver, o templo de Deus somos nós, irmãos. Aquele que tem... Aí. Agora aqui ele vai dar uma outra interpretação. Bom, primeiro, o homem da iniquidade é um espírito. Então, a gente já viu isso. Agora ele vai dizer o seguinte, quando ele diz assim, ó, no versículo 4, o qual se opõe
e se levanta contra tudo que se chama Deus. Quem que se opõe? O homem da iniquidade. Esse sim se opõe contra tudo que se chama Deus. Ou é objeto de culto a Deus. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Então, ele vai se assentar no santuário de Deus. Bom, aqui tem a ver com Jerusalém. A gente, de novo, para fazer a exegese desse texto vai levar muito tempo. Mas assim, vamos ver qual que é a ideia dele. Ele vai dizer que na verdade o templo de Deus somos nós. Bom, você vê que só de mudar a tradução da Bíblia, você já assentar-se no santuário de Deus. Então você vê que aqui nessa tradução ARA, esse é o grande problema. Como eles não têm ideia, assim, os textos originais. Porque você pode pegar isso em outras traduções, você vai ver que os termos mudam. Só que eles se fiam em uma tradução só e aí eles dão uma interpretação ridícula em cima de uma tradução. Você vai ver que se você simplesmente mudasse, mesmo na língua portuguesa de tradução, um monte de bobagem já não era dita. Então ele vai pegar esse santuário e vai transformar em nós. Nós somos o santuário. Ué, mas aqui está dizendo, a ponto de assentar-se no santuário. É um santuário. Se isso fosse verdade que ele está dizendo, ele falava nos santuários, entendeu? Ou nos templos, seria no plural, não no singular, entendeu? Você vê que não passa isso, é uma interpretação espiritualizada de uma coisa que não está escrita. Ele fala no santuário, é um local. Aliás, vocês pegam essa referência, só um local de culto, né? Um local a qual se adora Deus, né? Onde era considerado no Antigo Testamento o templo de Deus. Era um local, não eram 2, 3, 4, 1 milhão, entendeu? Mas vamos lá, né? O Espírito Santo, ele é templo de Deus. E este Espírito que não quer nos tomar... Deixa eu só voltar aqui. Ele falou nosso corpo e o Espírito Santo. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É um Espírito. Os irmãos podem ver, o templo de Deus somos nós, irmãos. Aquele que tem o Espírito Santo, ele é templo de Deus. E este Espírito que não quer nos tomar e se assentar, quer dizer, tomar conta de nós, quer tomar conta do templo de Deus, como está escrito, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Os irmãos estão vendo que hoje, irmãos, o que acontece até nos países ocidentais, irmãos, quando alguém fala de alguma coisa maléfica, não tem problema. Agora... então ele vai ele vai citar um caso de uma tenista, mas você vê que ele cita o negócio, já pula. Por quê? Porque o que ele está falando não cabe no texto. Simplesmente não cabe. Como é que você vai encaixar pessoas aqui no texto? Se esse santuário é uma pessoa, como é que você encaixa isso? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de... ou seja, vai ser tão... O negócio é tão contra Deus, tão contrário, tão demoníaco, que ele vai chegar a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, quer dizer, as pessoas que o seguirão o reconhecerão como, nossa, esse daqui é o enviado de Deus. É isso. Como se fosse o próprio Deus. Aliás, você pega assim, a substituição de Cristo, como se fosse o próprio Cristo, porque Cristo é o próprio Deus. Entendeu? Você teria que entender essa questão de Cristo sendo parte da Trindade, ele é o Messias, o enviado de Deus. Mas aí Paulo no 5 aqui escreve: não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? Então Paulo aqui, ele já instruía a igreja a respeito destas coisas que aconteceriam no último dia. Aliás, tem uma parte complicadíssima no texto, que é o versículo 6, que está dizendo assim: e agora sabeis que
que o detém para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Então aqui ele diz que há alguma coisa que o detém. Essa alguma coisa que o detém, Paulo não deixa claro no texto. Tem algumas explicações para isso, mas ele não deixa claro no texto. Era algo que ele ensinava para a igreja, mas não ficou registrado. Então, bater o martelo de dizer essa coisa que o detém é isso, a gente não sabe dizer. Existem algumas explicações que a gente poderia fazer, mas você vê só, como assim um texto rico, um texto profundo, um texto muito rico do ponto de vista teológico. E o que ele faz com o texto? Bom, transforma nessa bobagem que ele estava falando. Então o templo somos nós. Bom, se fosse verdade, o templo somos nós, aqui está dizendo que esse iníquo ele está detido, entendeu? Ué, como é que ele já se manifesta e já assenta como se fosse Deus? Você vê que não cabe no texto, mas não cabe, não passa numa análise primária, uma análise à primeira vista das Escrituras. Você não precisa ser um grande teólogo, basta ler, pega a Bíblia e lê, vê se o que ele está falando está de acordo com as Escrituras. Não está. Você pode não saber explicar, igual eu falei, existem passagens complicadas aqui que demandaria tempo. Você pode não saber explicar, mas você vai saber com certeza que não é o que ele está falando, porque não faz sentido. Vai ser rápido aqui, graças a Deus, né? Os irmãos viram, aqui esses dias teve um caso aí, irmão, de uma tenista que ganhou aí o campeonato, irmão, de tênis, e está sendo criticada, porque, irmão, de tanta alegria, ela ajoelhou e começou a agradecer a Deus. Achou que aquilo é impossível. Agora, se ela tira a roupa e fica lá nua, aí não. Capaz até de elogiar ela, mas porque ela orou, irmão, já caíram matando em cima dela. Aí ele vai pegar o caso da tenista aqui e falar, beleza, como se fosse, você vê que é como se fosse alguma coisa conexa ao texto, que não tem nada a ver com isso, entendeu? E aí vai citando. Por que eu disse que a pregação dele é 10 minutos? É sendo bonzinho, porque essa parte aqui não faz parte da pregação, tá certo? Se eu arrancasse, se você fosse filtrar mesmo, eu acho que ele pregou aí uns 5 minutos e olhe lá do texto. O resto, ele vai contar uns testemunhos que para confirmar as profetadas e acabou-se, entendeu? Texto mesmo, mas ele vai querer usar esse texto para atacar. É esse que. Mas por quê? Porque ele não entende o que ele está lendo. Mas vamos lá. Chegando a esse tempo, irmão. Mas, queridos, escutem isso aqui que o Senhor fala pela palavra. Aproveite. Aí, ó. Escutem isso aqui que o Senhor manda falar. Bom, se é o Senhor que está mandando falar, vamos prestar atenção aqui. Bastante, né? Vamos lá. Já caíram matando em cima dela. E nós estamos chegando a esse tempo, irmão. Mas, queridos, escutem isso aqui que o Senhor fala pela palavra. Aproveite e congregar, porque, irmão, um pouco de tempo mais a porta vai ser fechada. Olha só, hein? O que o Senhor mandou na palavra. O Senhor aí, ele está falando que foi Deus que falou isso. Aproveitem em congregar, porque brevemente as portas serão fechadas. É isso. Bom, quer dizer, todo resumo de um texto complicadíssimo, um texto muito bonito, um texto de uma profundidade bastante grande, aproveitem em congregar, porque brevemente a porta será fechada. Bom, da onde ele tirou isso? A pergunta é, bom, você sabe aí que você está assistindo? Da onde ele tirou isso? Escreve aí nos comentários. E não importa estar aqui nos Estados Unidos, ou Brasil, ou Argentina, irmão, ou lá na Europa, não, irmão. A fé vai indo embora e o crente vai ser perseguido onde ele estiver. Por isso que a palavra fala, a lua vai se transformar em sangue. A perseguição contra o Cristo, irmão, pelo anticristo vai ser total. E o que acontece? Irmão, o Senhor Jesus disse, se eu não voltar logo, se eu não diminuir esses dias, nenhuma carne se salva. Ele já misturou versos bíblicos e tal. A lua vai se transformar em sangue. Eu, sinceramente, eu acho que é num lugar. Deixa eu ver aqui. A lua vai se transformar em sangue na Bíblia. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 6:12. Reserva, babá.
Esteja alerta, uma rara lua de sangue aparecer. Não, isso não é isso daí não. Atos dos Apóstolos. Aqui, ó. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, Atos 2:20. Tá vendo? Tá falando da vinda do dia do Senhor. Depois eu pego esse texto aqui com mais. Ele está citando uma profecia de Joel. Quando vier o temível dia do Senhor. Você está vendo como está ligado ao retorno de Cristo e não ao que ele está dizendo aí? Bom, vou só voltar aqui para... Porque, irmão, um pouco de tempo mais a porta vai ser fechada. E não importa estar aqui nos Estados Unidos, ou Brasil, ou Argentina, irmão, ou lá na Europa. Não, irmão. A fé vai indo embora. E o crente vai ser perseguido onde ele estiver. O engraçado aqui é que ele diz que a fé vai indo embora. Fé no quê, né? É a fé na CCB. É a única, porque Cristo foi falado aí. Que fé que ele está dizendo? Por isso que a palavra fala, a lua vai se transformar em sangue. A perseguição contra o Cristo, irmão, pelo anticristo vai ser total. E o que acontece? Então, a lua vai se transformar em sangue. Você está vendo aqui que ele está pegando um texto e está dando uma interpretação espiritualizada para o negócio. Que a lua se transformar em sangue é uma perseguição do anticristo ao Cristo, né? Bom, deixa para lá, porque eu teria que pegar outro texto aqui, mas vamos embora. Acontece, irmão, o Senhor Jesus disse, se eu não voltar logo, se eu não diminuir esses dias, nenhuma carne se salva. Os irmãos não estranhem nada, mas se firme na fé. Aí, ó. Se aqueles dias não fossem abreviados, até os justos, né, até os escolhidos se perderiam. É isso que o texto bíblico diz. Isso mostra que não tem como os escolhidos se perder, porque o próprio Deus vela por eles. E é isso que a palavra de Deus fala. Mas ele usa, de novo, um texto distorcido completamente, né? E aí eles não estranhem, quer dizer, qual que é a ideia aqui? É porque aqui tinha acabado de sair uma pessoa proeminente. Muitas pessoas estão dizendo, não, mas ele era um servo de Deus, ele estava aqui com a gente. Ele não estranha isso, porque o próprio Cristo já falou, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, até é justo. Então, mesmo que a pessoa está na cabeça, mas não faz sentido, né? Ele sai, ele podia realmente ser um justo, mas os dias ainda, né, foram abreviados e de repente ele se perdeu. É isso, entendeu? Você vê que é uma interpretação, uma interpretação ruim, que para ficar ruim tem que melhorar muito ainda, né? Mas vamos ver. Tá quase acabando. Os irmãos não estranhem nada, mas se firme na fé. Firme na fé. E falo para os irmãos aqui por esta profecia da palavra. Se os irmãos se firmar na fé, Deus vai derramar dom aqui para compensar. Aí, agora vai começar a alegrar, né? Se você se firmar na fé, bom, defina o que é firmar na fé. Firmar na fé, permanecer na CCB firme e fiel até o fim, é isso daí. Isso é firmar na fé. E aí, se você se firmar na fé, aí sim, vocês receberão dom, receberão isso, receberão aquilo. Então, vamos ver aqui as promessas aí, vamos lá. Se os irmãos se firmar na fé, Deus vai derramar dom aqui para compensar a minha empresa. E vai trazer alegria no nosso Glória a Deus. Nós pegamos uma delas como texto, não quer um texto. Glória a Deus. Não gostaríamos disso aí. A gente tem amor dessas pessoas também. Mas o que acontece? Resolveram, é problema deles. A igreja tem que se... Tá vendo? Ele tá falando da pessoa que saiu, eles resolveram sair, problema deles, e tal. Manter firme. Tem que se manter firme. Glória a Deus. Não, irmão, esse é o conselho que o Senhor manda. O Senhor não deu graça de ler esse capítulo para os irmãos que está escrito, irmão. E o apóstolo diz, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, falando para a igreja de Tessalônica. E agora sabeis por que o detém, que lá tinha alguém que tinha sido movido por este Espírito. Agora, irmão, esse Espírito, ele não vai mover A, B, C, ele vai mover... Tá vendo a ideia deles?
Por que que o apóstolo Paulo escreveu isso? Porque alguém tinha sido movido por esse espírito. Movido para quê? Para sair do meio da igreja da Tessalônica? Era isso? É isso que o texto fala? Entendeu? Ó, assim, um apelo. Você que tá aí, tá bravo com as coisas que eu tô falando, pega a Bíblia, leia e confira a você mesmo. É isso que o texto está falando? Não é possível. É só você. Aqui você não precisa de conhecimento teológico, basta saber ler. Basta saber ler e ter uma interpretação razoável de texto. Isso já está resolvido, entendeu? Você vê que não é isso que o texto está falando. O texto está falando nada disso. Está falando da volta de Cristo, entendeu? Não está falando nada disso daí. Ele disse, foi o Senhor que me mostrou. Não é eu, é o Senhor que me mostrou aqui na palavra. A gente está lendo aqui. Foi coincidência do outro ter saído e tal, entendeu? É isso. Bom, tá quase acabando aqui. Vamos lá. Agora, irmão, esse espírito, ele não vai mover A, B, C. Ele vai mover a milhões. Milhões. A fé vai embora. O espírito do anticristo. Não estou falando dessas pessoas não anticristo. Não estou falando isso. Não, tá não. É só uma coincidência. Só uma coincidência. Já bem claro aqui. Tá certo? Mas falamos aqui a palavra sobre esse espírito que está desgraçando as famílias, desgraçando os casais, está trazendo confusão entre pai e filho, entre marido e mulher. Esse espírito está desgraçando as coisas, por quê? Porque, obviamente, quando você sai de uma seita, é muito pesado mesmo. É pai que se volta contra filho, é filho que se volta contra pai, é mulher que se volta contra marido, marido que se volta contra mulher. Eu recebo muitos contatos de irmãos aí, eu sei muitas coisas ruins, assim, que acontecem, que as pessoas, assim, só por falar o evangelho, a pessoa é abandonada, as pessoas não querem mais saber dele. Por quê? Porque tá falando do evangelho. É isso mesmo, acontece isso daí mesmo, entendeu? Por quê? Porque é uma seita, uma seita que te prende ali. Quando você sai, volta-se tudo contra você, entendeu? Então, mas tá quase acabando. Irmão, trazendo confusão entre muitos da própria igreja. Mas, irmão, aquele que for fiel até o fim, o Senhor dará a vida eterna. Agora, irmãos, o que acontece? Salve galera, quem fala aqui é o João Paulo do canal Meu comercial. Mundo Minha Vida e hoje estou aqui a convite da Jundifibra, né? Precisamos reclamar a Deus e o Senhor nos dê força, ânimo, coragem, disposição. Glória a Deus. Porque se é músico, louve a Deus com o teu instrumento. Glória a Deus. Se você tem um cargo qualquer, aceite isso como dado por Deus. Irmãos, e não faltará a palavra para vocês, irmãos, ouvirem. Só que quando a palavra vier, aceite como vinda de Deus. Bom, tá vendo? Qual que é o resumo? Quando a palavra vier, aceite como vinda de Deus. Palavra é o quê? É as escrituras? Não, é o que ele está dizendo. É isso. Entendeu? Quando a palavra vier, aceite-a como vinda de Deus. Ou seja, aceite tudo o que eu estou falando. Não faça igual eu estou fazendo aqui, pegando a Bíblia e conferindo para ver se as coisas são assim. Se as coisas são do jeito que ele está falando. Não. Feche o olho e aceite como é Deus falando. E ponto final. Aonde as escrituras falam isso? Em canto nenhum. Em canto nenhum. Entendeu? Pelo contrário, as escrituras dizem o oposto disso. E eu vou... Deixa eu só terminar aqui. Eu vou falar um negócio que é muito importante nessa passagem. Irmão, eu não faço falta. Nenhum de nós faz falta na obra de Deus. Mas falta é a presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou contar uma coisa para os irmãos. Há muitos anos atrás, muitos anos. Pronto, aqui acabou já, chegou, porque aqui ele vai começar a falar aqui ele vai começar a falar sobre as obras, né, que tal, que aconteceu um milagre com o vô dele, com a avó dele e tal, querendo dizer que
a profetada traz os seus efeitos. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que não, ele creu na palavra. Por quê? Ele fala isso logo após dele dizer assim, aceite-a como vinda de Deus. Então, quer dizer, a profetada ela tem seus efeitos. É isso que ele está querendo dizer. Aí, por que eu falei para vocês que eu ia falar um negócio muito importante? Muito importante porque é o seguinte. Porque se você continuar lendo o texto, ele vai dizer o seguinte. O Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá para a manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Ou seja, o que é prodígio de mentira? É algo que foi prometido, aconteceu o que foi prometido, então o sinal ocorreu, porém, aquele ensino é demoníaco, aquilo vai te levar para longe da palavra de Deus. Isso que está escrito aqui, ó, com todo engano de injustiça. Por que é engano de injustiça? Porque o engano de injustiça é aquilo que te leva para longe da palavra de Deus. Aos que perecem, não é os que são os eleitos não vão cair nisso daqui, porque aos que perecem é os que estão mortos, entendeu? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, palavra Bíblia. É isso, os que não aceitaram aqui cair nisso. E por este motivo, pois Deus lhe manda a operação do erro para que deem crédito na mentira. Por que eu disse que isso daqui é muito importante? Porque é o seguinte, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala da operação do erro. Assista esse vídeo, eu trago vários versículos bíblicos do Antigo e Novo Testamento falando da operação do erro. Em resumo, operação do erro é algo que Deus permite que um falso profeta opere milagres e maravilhas, aquilo aconteça de acordo com o que ele profetizou, mas como a mensagem dele é antibíblica, é contra o evangelho, as pessoas que acreditarem nos sinais e maravilhas, dando as costas ao ensino das escrituras, elas estão sendo guiadas para a morte, né? Elas estão sendo guiadas para o engano, que o final do caminho do engano é a perdição. É isso. E foi Deus que permitiu. Entendeu? Muitas das vezes a pessoa fala, mas e as obras que aconteceram? Não foi Deus? Foi Deus. Mas Deus pode estar usando a operação do erro. Entendeu? Deus pode estar fazendo... Por quê? Você prefere se guiar por sinais e maravilhas do que pela palavra de Deus. E eu detalho isso. Não dá para fazer aqui, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Eu falei para vocês, não tem como. Isso daqui, uma análise superficial, já tá dando aí quase 40 minutos, quase 50 minutos aí, entendeu? Tirando uns 5 minutos iniciais lá, uns 40 minutos. Porque se você for pegar esse texto, detalhar, você vai ver que dá mais de 1 hora. Um texto, e eu tô dizendo no meu nível de entendimento, que é pouco. Imagina pessoas que conhecem as escrituras mais aprofundadamente. Vai muito tempo, entendeu? E aí, eu vou terminar esse vídeo com o conselho da própria palavra para vocês. Então, que ele mesmo leu, versículo 15. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas. Qual tradição está aqui? A tradição apostólica, que os apóstolos ensinaram. E onde que está isso? Na Bíblia, nas cartas. Se você pegar as cartas, você vai ver a tradição apostólica ali, as coisas que os apóstolos ensinaram. Vai dizer, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, hoje a gente não tem a palavra dos apóstolos. A palavra dos apóstolos está registrada nas escrituras. Então é isso que ele falou que você deve guardar, essas tradições do que foi escrito nas sagradas escrituras, entendeu? Seja nas epístolas, seja nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, seja as profecias de Apocalipse. É isso que está escrito aqui, entendeu? E isso é o conselho que eu dou para vocês. Não se desviem daqui, nem para a direita, nem para a esquerda. Não sejam enganados por sinais, maravilhas e prodígio. Se atentem para a palavra de Deus, entendeu? E confiram na palavra de Deus se esses ensinos têm a ver com a palavra de Deus. Não sejam enganados.
Não sejam enganados. Você está vendo que com uma análise simples das escrituras, basta você permanecer a escritura aberta e conferir o que ele está dizendo, você vai ver que não tem nada a ver com o que está escrito. Tá certo? Bom, eu espero que esse vídeo tenha contribuído aí para o crescimento espiritual, no crescimento, no conhecimento das escrituras. Eu espero muito mesmo, tá certo? Porque é risível esse tipo de palavra que é pregado ali. É risível, assim, risível. Eu não dou risada aqui porque eu acho trágico, entendeu? Assim, de vez em quando a gente até dá umas risadas tal, porque é tão ridículo que você dá risada, porque é um absurdo, entendeu? Mas é trágico, tá bom? Então a gente se vê num próximo vídeo, tá certo? Não se esqueça de se inscrever, de dar like, curtir, compartilhar isso com outras pessoas também, porque é muito importante, você ajuda na divulgação da palavra de Deus, tá bom? E se vemos aí, nós nos vemos no próximo vídeo. Deus guarde a todos, tá bom? Tchau, tchau.